Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que temos em estarmos juntos por este meio de comunicação para juntos estudarmos a Tua Santa Palavra. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados, dá-nos da Tua graça que nos basta, fortalece-nos, anima-nos. Passamos por muitas lutas, provações e desafios, mas contamos com a Tua ajuda para sermos vencedores. Abençoa esta nova matéria, esta primeira aula, fala aos nossos corações, ministra-nos pelo poder maravilhoso que existe na tua gloriosa palavra. Abençoa os irmãos que não estão aqui conosco ainda, por várias razões, tu sabes melhor do que ninguém. Ajuda-os a vencerem as suas lutas e dificuldades. Muito obrigado, é a oração que nós já te fazemos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa primeira aula da nova matéria, liderança cristã. Perguntinha de US$ 1 milhão. Todos já têm a apostila? Receberam todos? Que Jesus é bom na terra, e no céu, Sim, e no mar, amém. e debaixo do mar. Ele é bom demais. Agora, eu não vou ser bonzinho em alguma coisa que eu vou colocar agora. Ele é bom, mas eu não sou bonzinho, não. A partir da próxima aula, infelizmente, a gente já tinha que ter feito isso há mais tempo, mas a gente procura sempre relevar, entende? Deixar passar, mas infelizmente eu já estou constatando isso muito repetidas vezes. E como somos uma escola e proclamamos aquele lema, né, seriedade, compromisso, disciplina, então temos que cumprir isso, principalmente, sobretudo porque estamos fazendo é para Deus. E para Deus nós devemos fazer com excelência, não de qualquer maneira. A que me refiro, irmãos? A partir da próxima aula, nós vamos dar um tempo de tolerância máxima de 10 minutos para o aluno chegar aqui. 10 minutos. A aula está marcada a 8h40, a gente vai esperar tranquilamente, como muito, até 8h50. E se o aluno passar de 8h50 sem trazer uma justificativa, ele vai começar a perder pontos, tá? Por cada atraso, ele vai perder 10 pontos. Então, pense seriamente, a menos que você esteja passando com um problema de saúde, problema no trabalho, problema com a família, aí eu agradeceria que você enviasse uma mensagem de texto ou um áudio dizendo, pastor, vou chegar atrasado por causa disso, 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 disso. Mas se o aluno não justificar o seu atraso, passou de 8h50, pode anotar e esperar. Aí são menos 10 pontos. Aí daqui a pouco, lá no final, quando ele for fazer o trabalho ou a prova, ele vai se assustar porque, ó, tá magrinho o ponto dele. Todos estão entendendo, gente? Alô? Não estou querendo ser injusto, mas a maioria das escolas trabalham assim, entende? E também seria uma certa falta de respeito com aquele aluno que chega no horário e às vezes ficamos presos esperando a chegada dos outros alunos. A menos, como acabei de dizer, se o aluno apresenta uma justificativa, mas tem que ser uma justificativa. Como? Estou anotando? Problemas de trabalho, saúde ou problemas na família ou na conexão da internet. Mas tem que me apresentar esta justificativa. Se não apresenta, pode esperar que menos 10 pontinhos por cada atraso será descontado de você. E aí, lá no final das contas, infelizmente, o aluno vai ser reprovado. Não é? Reprovado por perda sistemática de pontos. Eu realmente não quero que isso aconteça. Vou fazer um esforço enorme para que isso não aconteça e eu conto com a ajuda de vocês. Posso contar com a ajuda de vocês, irmãos? Para não serem gerados constrangimentos, mal entendidos, entende? Somos uma escola. E como uma escola, e para Deus, vamos fazer melhor, vamos fazer com excelência, vamos fazer caprichado para glorificar o nome do nosso Deus. Você não está fazendo nem isso para mim, mas para você mesmo e, acima de tudo, para o Senhor nosso Deus. Combinados? Depois não chorem o leite derramado.
Se você se atrasar e se esquecer de justificar, ai, pastor, me ajuda. Não vou te ajudar, porque eu já te falei como pai. Eu tenho vocês como meus filhos, embora eu não tenha idade aqui, por exemplo, para ser pai do Kleber, e não tenho idade aqui para ser pai do irmão Robson, mas do irmão João Paulo, talvez. Eu tenha idade para ser pai do William, do Orsino, talvez tio. E eu aqui não é que o Sino seja velho, não, que o Sino ele é abençoado na sua idade, né? Mas eu não tenho idade para ser pai. Mas eu quero falar a vocês como pai, né, que tem uma preocupação e um carinho muito grande. Eu tenho vocês como meus filhos espirituais. Me perdoe a sinceridade, né, que eu vejo vocês com olhos de carinho e cuidado. Por isso que eu quero deixar isso bem claro para que não haja nenhum tipo de mal-entendido. Vamos lá, então. Definição de liderança cristã. Essa matéria vai incomodar um pouquinho, porque ela vai falar exatamente do maior problema que hoje temos e vemos nas nossas igrejas. Problemas as igrejas todas têm, todas, irmãos, todas. Mas pensa no mais grave de todos os problemas, que nos últimos 50 anos estão arrasando as igrejas. E este problema está onde? Com a liderança. Alguém há muitos anos atrás, de púlpito, um pastor já falecido das Assembleias de Deus, disse: liderança forte, igreja forte. Liderança irresponsável, igreja irresponsável. Liderança espiritual, igreja espiritual. E é verdade, porque a igreja ela é o reflexo, ela é o resultado do que os líderes são. Líderes comprometidos com Deus, igreja comprometida. É claro que vão existir pessoas que não querem nada com nada e não são forçadas, não é, a servirem a Deus, mas essas pessoas que não querem nada com nada, elas comprometem, né, o bom andamento da obra de Deus. Então, nós vamos gastar 8 aulas, porque é um assunto enorme. A apostila não é muito gorda, não é muito grande, mas ela é bem ampla e o conteúdo que nós vamos devagar ou trabalhar em cima, ele é muito profundo. Vamos lá. O que é liderança cristã? Lá na nossa primeira página da apostila. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo assim deixou registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Quando Deus quer nomear um líder, ele procura entre um grupo de irmãos e escolhe aquele que tem uma grande engenhosidade. Isto explica por que Deus escolhe alguns e rejeita a outros. Essa frase é minha? Não, essa não, a frase não é minha. Agora você vai entender o porquê dessa frase. O parágrafo anterior, isto é, essa frase que eu acabei de ler aqui na apostila com vocês, o parágrafo anterior é um mito absurdo. Merecia Paulo ser um apóstolo? É a minha pergunta. Não. Óbvio, o que ele fez? Ele destruiu a igreja ali ao seu tempo, ou pelo menos perseguiu pesadamente um bom número de servos de Deus. Não foi somente pela a graça de Deus que o chamou e o qualificou. Não há função no reino de Deus que podemos cumprir sem a sua graça. Aí fazemos algumas perguntas. Um líder, ele já nasce feito ou ele deve ser preparado para ser um líder? Aí vamos com duas respostas. Alguns nascem com uma chamada, com uma vocação para liderarem, mas não quer dizer que eles não devam ser preparados, treinados, guiados, orientados e ensinados. Já há casos ao contrário, líderes, homens, mulheres, preparadíssimos em tudo que você puder imaginar, mas sem chamado. E agora? Qual é a conclusão que chegamos à luz da Bíblia? É ter os dois, chamado e
preparo. Vamos então entrar nesta matéria que pode gerar um pouquinho de polêmica e pode até incomodar um pouquinho alguns dos irmãos, mas nós vamos trabalhar tudo pautado dentro da palavra de Deus, nada a nível daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, ou daquilo que, um exemplo, que o William de Souza pensa, que o irmão Robson pensa, que o irmão João pensa, todos nós temos direito a ter uma opinião própria, não é verdade? Mas em se tratando de conceito de liderança cristã, quem tem a primeira e a última palavra, ó, tá aqui. É o que tem a primeira e a última palavra. A palavra líder, continuando aqui na nossa apostila, é de origem inglesa e foi adotada pela primeira vez por A. Bennett a partir de 1900, para designar pessoa que tem comando e influência em qualquer tipo de ideia ou ação. Nicholas Murray Blutter, antigo presidente da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, disse que há 3 tipos de pessoas no mundo. Olha, isso aqui é interessante. Se você quiser fazer um highlight, vale a pena. 3 tipos de pessoas no mundo, segundo este antigo presidente da Universidade de Colômbia. Letra A, as que não sabem o que está acontecendo. Letra B, as que observam o que está acontecendo. Letra C, as que fazem com que as coisas aconteçam. Essa partezinha aqui nós extraímos de um livro de uma autora chamada Nancy, Liderança Cristã, página 21. Muito interessante. Esta última refere-se às pessoas que lideram, pois a liderança é a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. Daí, liderança é a arte de conduzir pessoas a objetivos e realizações bem-sucedidas. Vou repetir. Liderança é a arte de conduzir pessoas e objetivos e realizações bem-sucedidas. A liderança cristã lida com todo esse processo de recondução do homem a Deus. Todo empreendimento cristão, isto é, a igreja, as missões, a evangelização, o ensino, os seminários, tudo está ligado a este fundamento. Portanto, quando nos envolvemos em liderança cristã, temos de ter em mente este conceito. Na liderança, não trabalhamos meramente para uma organização cristã, e muito menos para o nosso próprio proveito próprio, mas para Deus. Na verdade, somos movidos por Ele para executarmos seus propósitos. Então, para nós entendermos de início, já introduzindo essa matéria, liderar é um trabalho que fazemos em prol das pessoas e em prol do engrandecimento do reino de Deus. Eu tenho ouvido ao longo da minha vida pessoas dizerem, obreiros, ministros, eu sou pastor para ser respeitado, eu sou um evangelista para ser respeitado, eu sou um diácono para ser respeitado. Ei, eu não preciso de títulos para ser respeitado, eu não preciso de títulos para eu me destacar entre as pessoas. Aliás, em se tratando de servir a Deus, quanto mais anônimo ficarmos, melhor. Por quê? Porque é necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Tem ministros aí que têm a síndrome da estrela, está querendo sempre aparecer, sempre brilhar, sempre para ser aplaudido. Mas liderar não é para ser aplaudido. Ao contrário, liderar é para entender que existe uma necessidade de orientação, de direção, de condução naquilo que Deus considera correto. A liderança cristã, continuando, a liderança do mundo de hoje se dá de maneira natural. Sendo o ser humano um animal gregário, o que quer dizer gregário? Ele tem dependência de estar sempre junto dentro de um grupo.
Nenhum de nós, irmãos, somos ermitões. O que é um ermitão? É uma pessoa que gosta de ficar isolado do mundo. Já viu essa pessoa? E até dentro das nossas igrejas tem aquele crente que não dá a paz do Senhor, que não dá um sorriso, está sempre naquele cantinho dele, e às vezes ele é mal interpretado, porque ele acha que a santidade está no isolamento. Errado, irmãos. Para tal, Deus criou a igreja. A igreja para nós termos comunhão, criarmos laços de intimidade, de amizade, relacionamento, na mesma medida que temos esse relacionamento para com Deus. Então, nós somos chamados animais gregários, isto é, temos necessidade de estarmos juntos, ainda que eu entenda que tem pessoas que não têm nenhuma vontade de estar juntinha da outra. Eu, pelo contrário, né? Eu conheço um evangelista, pastor, tem uma coisa que me deixa nervoso, é ficar no meio da multidão. Então temos aí um grave problema. Então por que você aceitou ser evangelista? Ah, para que o povo pudesse me respeitar. Está errado. Para ser um evangelista tinha que ter consciência de um chamado e de um preparo. Eu fui bem rasgado com ele, eu tenho liberdade, né? Um rapaz de hoje de 33, 34 anos. Você não tem nem chamado e nem preparo. Ele se chocou. Pastor, nós nos conhecemos há 20 anos e o senhor me joga essa no meu peito? Meu irmão, eu sou um pouquinho mais idoso que você. Já corri um pouquinho ao longo da minha vida. Não sou o dono da verdade, muito menos o dono da experiência. Mas com muita humildade eu tenho propriedade para dizer, meu amigo, você não tem nem chamado e nem preparo. Foi o suficiente para ele ficar de mal comigo, quebrar a amizade, se afastar e ainda está falando mal de mim até hoje. Mas isso é normal. Tem pessoas que não têm preparo emocional para ouvirem a verdade. A verdade, muitas vezes, elas se sentem ofendidas, machucadas. Mas, irmãos, Jesus mesmo ensinou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade tem um poder maravilhoso de libertação, né? São duas coisas que eu aprendo na Bíblia que tem poder de libertação maravilhoso, não é? O perdão e falar a verdade. Se você aprende a perdoar e aprende a falar a verdade, pensa num crente feliz. Pensa num crente liberto. Agora tem crente que só vive de mentira e só vive guardando rancor em seu coração, segurando o perdão. Mas vamos lá. Vai mexer. Essa matéria vai mexer, irmãos. Vai mexer. Eu já ministrei em um seminário de líderes, não me deixaram terminar. Você pode acreditar ou não. Me convidaram 3 dias. Na metade do primeiro dia já me convidaram para me retirar. Não, pastor, está pesado demais. O senhor veio aqui para matar a gente. Não, quem está matando quem? Não, é a palavra que está mexendo com vocês. Então, se vocês estão tomando isso pelo lado pessoal, então estou fora. É melhor que o senhor vá embora. Vamos aqui lhe dar a sua oferta. Eu falei, não, 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 nem oferta eu quero receber, por causa desta deseducação, não é? Que vocês estão tendo para comigo e para com Deus. Então, tudo bem, vocês querem que eu vou embora, mas ó, não estou aqui pela oferta, não. Fiquem vocês com a oferta. Só me ajuda com a passagem para eu retornar. Já tinha comprado minha passagem, então, ó, alteraram e eu voltei. Isso já me aconteceu, não é uma, nem duas, irmãos. Mais de 10 vezes já me aconteceu isso por causa do quê? Da verdade. Então não se assuste, meu irmão. Se Deus começa a te usar para falar a verdade, e às vezes a verdade dói muito, ó, começa a levantar o chapéu e dizer obrigado, Senhor, porque estou parecido contigo. Estão me rejeitando direto. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque isso aqui vai falar com muita força nas nossas mentes. O ser humano é um animal gregário. Onde se juntam duas ou mais pessoas, aí surge um líder. Até os animais possuem líderes. Vocês sabiam disso? Os animais. Quem é conhecido como o rei dos animais? Vamos lá, se alguém se lembra. Pela tradição popular, qual é o animal que é chamado o rei dos animais? Não Leão, acredito. Hã? leão, Leão. leão. O leão é considerado. Mas por que o leão? Ele é considerado o rei dos animais. Vamos lá, vamos parar para pensar um pouquinho.
Tem uma razão. Não poderia ser o elefante? Não poderia. O elefante com aquele corpão, ele impõe respeito. Alguém aqui já teve O na frente urso, de. Alguém aqui já teve na frente de um elefante? Gente, pensa sim. num animal que impõe respeito. Quando eu estive no norte da África, eu toquei dois elefantes selvagens. E o pastor que estava comigo, você é doido, eles vão te esmagar. Calma, eu não sou veterinário, mas eu levo jeito com o animal. Isso no Marrocos, né? Dois enormes elefantes numa mata. Rapaz, pensa num bichão. Pô, pastor, pensei que o senhor ia virar patê nos pezinhos desse elefante. Enormes. Dá respeito? Dá medo? Dá. Não poderia ser a girafa? Pescoção enorme e não dá para impor respeito? Agora, por que o leão? O que você acha? Por que o leão é considerado o rei dos animais? Tem coisinhas no leão que nós não vemos nem na girafa e nem no elefante. O que seria? Vamos lá. Liderança. É uma delas. E depois da liderança? Como é que o leão mostra a sua liderança? Vamos parar para pensar, porque isso aqui é interessante, porque todas essas respostas a gente vai trazer para dentro do contexto daquilo que estamos estudando. Através da sua autoridade, Como é que ele mostra a sua autoridade? o Talvez grito, através do rugido dele, o né? rugido. O rugido. Gente, vocês já viram um leão rugir? Nenhum animal ruge tão potentemente, com tanta potência, como o leão. Outra coisa que o leão demonstra na sua autoridade são as suas patas e as garras, as unhas do leão são suficientes para arrebentar, para destroçar o corpo de um ser humano em menos de 20 minutos. Então tem várias coisas no leão que faz dele um animal de respeito e de autoridade. Os animais, então, têm líderes. Se eles têm líderes, por que não os seres humanos? E por que não a Igreja de Cristo? Mas essa liderança, olha só, é, não atinge os ideais de Deus. Olha que estranho. O mundo não conhece os grandes ideais de Deus para os seus objetivos. O grande ideal de Deus é trazer de volta o homem para si. Mas isso não pode ser feito num passe de mágica, não funciona, não. Antes, Deus prepara o ser humano através de seu Filho Jesus Cristo pela morte vicária na cruz e percorre um longo caminho para que esse ser humano reassuma a natureza apropriada para viver no ambiente de Deus, a eternidade. Por isso, a liderança cristã começa com Deus em Cristo. Deus é o principal mentor da liderança. Então, toda a fonte de liderança está na pessoa de Deus. E o manual de liderança, qual é? Aí alguém aí de vocês me pergunta, mas pastor, por que certos pastores, certos líderes não estão vivendo o que a Bíblia orienta para que eles sejam bons líderes? Aí teremos alguns probleminhas, dentre eles caráter, formação e humildade. Anote aí, nem todo líder que está à frente hoje de algumas igrejas tem um caráter que agrada a Deus. Oh, porque liderar exige humildade, reconhecimento de suas falhas pessoais, de suas limitações. Liderar envolve você ter uma visão de si próprio, ou seja, eu sou homem, sou pecador, sou limitado, sou 100% dependente de Deus. Entretanto, existem líderes que se acham os bonachões, como diz no Rio de Janeiro, os bambambãs. Eu já tenho 30 anos de ministério, eu já tenho 50 anos, já sei tudo. Que isso? Ninguém sabe tudo, irmãos. Eu conheci um pastor, ele está vivo ainda, tem 109 anos de idade. Ele é norte-americano, mora na cidade de Concord, New Hampshire, tem 87 anos de ministério.
pastor Alfred Briggs, descendente de irlandeses. 109 anos. Você olha para ele, parece um homem de 75, inteiraço, no corpo e na mente. Ele falou uma vez uma coisa que muito me abalou. Um líder que agrada o coração de Deus é aquele que aprende a renunciar seus pontos de vista, renunciar o que ele entende como certo e se sujeitar integralmente o que a Escritura Sagrada dele exige, ainda que o faça impopular e rejeitado por muitos. Uau! Essa declaração me deixou impactado e ela tem todo andamento bíblico, não é? Que o verdadeiro líder não está aí para agradar as pessoas. Sabe aquele líder que faz de tudo para agradar todo mundo, para ficar bem com todo mundo? Isso não é líder, isso é bajulador, isso é político. O político luta para agradar todo mundo, não é verdade? Vamos olhar para Jesus, que é o modelo de líder? Responda a pergunta que eu vou fazer agora. Jesus conseguiu agradar a todos? Alguém está em dúvida aí? Vou fazer de novo uma pergunta. O Senhor Certamente que Jesus não. conseguiu agradar a todos? Não. Não. Certamente que Muito não. pouca gente ele agradou, gente. Se a gente olhar Jesus como modelo de líder, Jesus pouco agradou as pessoas. E aqui as pessoas, aquele a quem agradou, foram as pessoas que decidiram sujeitar-se ao molde, ao modelo que este livro ensina. Começa por aí. Se você convive com o líder, com todo respeito, eu falo assim, independente de quem seja, tá? Isso aqui não é nada pessoal, estamos estudando algo sério nas Escrituras. Se você conhece um líder que está lutando para agradar todo mundo, um olho na missa e outro no padre. Um pé atrás e outro na frente. Porque o líder que está lutando para agradar a todos é definitivamente um líder que não está comprometido com o reino de Deus, mas comprometido com a quê? A sua reputação. Vamos avançar. Vai esquentar, gente. Essa matéria vai começar a picar debaixo da orelha. Fica tranquilo. Pastor, Vamos é lá. que Jesus ele deu a tarefa que ninguém quer ser. E qual é a É muito tarefa que difícil. ninguém quer ser? Vamos lá. Servo. Servo. Oh! Ao princípio da liderança, Irmão, você ser servo. Por que que Jesus falou? Aquele que quer ser servido, ou aquele que quer que sirva a ele, também tem que servir primeiro. gente, irmão João tomou banho num tacho de azeitona pura. Está cheio do óleo. Cheio do óleo. Por Você esse vê que, cheio. Não, o irmão João começou mostrando que tá com azeite saindo pela pele. Pena que vocês. tipo assim, pelo menos assim, toda a liderança na liderança que eu passei, que eu tive oportunidade de passar, todo mundo gosta de mandar um pouquinho. Mas é muito difícil você ver alguém que quer se dar para poder fazer algum andar, entendeu? Um certo líder espiritual disse: um líder segundo o coração de Deus, ele não dá ordens, ele dá orientações, sendo ele o exemplo dessas orientações. Opa, vou repetir. O líder que agrada o coração de Deus não é aquele que dá ordens, é aquele que dá orientações, seguindo ele o exemplo. Eu não posso dizer para o Kleber, faz isso, Kleber, se eu primeiro não faço na minha vida como exemplo. Primeiro, eu não posso dar ordem para ninguém. No mundo secular, isso é normal. Faça isso, faça aquilo, pá, pá. Mas na liderança espiritual é diferente. Eu oriento, eu peço, por favor, por obséquio, por amor a Cristo e a sua palavra. E aí eu tenho que me colocar como exemplo que eu estou vivendo aquela orientação que eu estou dando aos nossos liderados. O conceito de líder hoje é de chefia, chefe.
A igreja de Cristo está cheia de chefe, cheio de índio, olha, cheio de cacique e pouco índio. Gente, é muito cacique e índio, que é bom, só a graça de Deus. Vamos lá, vamos lá. Os desafios de liderar na pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Pensa num tempo difícil. Não é que eu queira ser saudosista. Conheci o Evangelho do Senhor Jesus em agosto de 1969. Não estou velhinho, não, gente. Só estou gasto. Mas pensa num tempo difícil que é hoje liderar na casa de Deus. Nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, não era tão difícil. Sempre houve dificuldade? Sempre. Mas de 20 anos para cá, os dias têm sido terríveis. Terríveis. Vamos aqui, então, nessa última linha da página 4. Liderar num mundo relativamente estável era um grande desafio no passado. Mas liderar num mundo em transformação contínua é um desafio incomparavelmente maior, seja nos negócios, na política, na família ou na igreja de Deus. Irmãos, sabe aonde de verdade começam os problemas de liderança? Adivinha? Vamos lá. Já dei 50 pontos aqui pela saída de emergência do nosso irmão João. O irmão João não sabe, mas já está com 50 pontos na gavetinha, tá? Aí quando chegar lá, ele vai dar aquele sorriso que só a irmã Pâmela vai dizer: meu amor, estás lindíssimo. Ok. Agora, imagina, irmãos, aonde começam os maiores problemas de liderança cristã? Tem um lugar específico. Família? Família. Eita, Wesley! William. Cinquentão, William. Eita, tô dizendo. Esses meninos estão debaixo de muita unção, né? Também filhos do irmão Robson, misericórdia. Se não tiver essa unção, eu tô frito. William, cinquentinha só para alegrar tua alma e teu coração. Família. A gente vai pegar um pouquinho pesado, gente. Todo problema de liderança começa onde? Dentro de casa. Sério. No seu relacionamento com a sua esposa e com seus filhos. Não tem como esconder, porque vaza para dentro da igreja. Não tem jeito. Eu sei que tem líderes, pastores, que são artistas. Procuram maquiar, criar aquela fachada bonita que tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Mentiroso. É mentira, porque a igreja sofre com a falsidade que está acontecendo dentro de casa. Deus tenha misericórdia de cada um de nós, começando de mim, que para ser um líder que agrade o coração de Deus, eu tenho que saber liderar em casa. Alguém disse, não é suficiente vestir as calças. O mais importante é tomar a posição de sacerdote da casa e da família. E tem muito líder hoje, ó, deixando isso muito a desejar e com certeza está deixando a desejar para a Igreja de Cristo. Na página 5, vamos lá. No mundo pós-moderno, o líder ideal deixou de ser aquele que tem todas as respostas e conhece o caminho para se tornar naquele que tem a habilidade de motivar seus liderados para buscarem juntos com ele as soluções para os problemas, o caminho para se atingir o objetivo. O mundo dos negócios, da política, a Igreja de Cristo, clamam por líderes que não sejam apenas comandantes de pessoas. Chega! Deus está cansado de líderes que estão só para mandar e pouco para servir. O verdadeiro líder foi chamado para servir, colocar-se como exemplo. Mas, continuando, especialmente influenciadores e mobilizadores de competência. Vamos melhorar isso aqui, ó. Nesse contexto, a principal virtude do líder é a humildade
para deixar de ser a estrela de primeira grandeza e fazer-se servo da equipe. Isso é uma mudança extraordinária. Vou dar aqui alguns rápidos exemplos. Poderia dar vários, muitos, mas vou dar alguns, 2 ou 3. Na nossa faculdade teológica, em algumas turmas, não que isso seja uma obrigação, entenda isso. Não quero colocar isso como uma obrigação. Mas nós temos nas nossas turmas do básico de teologia os pastores da igreja local na posição de alunos. O que é? Nós temos 3 núcleos, né? Um núcleo em São Francisco, em Salt Lake City e em Charleston, na Carolina do Sul, cujos alunos do curso básico, quem são? Os pastores da igreja local. Aí eu perguntei os 3 em separado, o que levou a vocês a estudar, a querer fazer o curso de teologia? A resposta dos 3, os 3 não se conhecem. São de cidades diferentes, de estados diferentes e de culturas diferentes. Mas a resposta que eu vi de cada um deles me deixou impressionado. É como parece que eles tinham tido uma conversa juntos. Pastor, eu não tinha necessidade de estar aqui, mas estou aqui para ser exemplo do rebanho de Cristo. E sendo exemplo, eu vou atrair os membros e vou motivá-los. Uau! Eu fiz isso. Há muito tempo eu não ouvi uma resposta tão bem colocada. E depois que passou o tempo, os 3 líderes disseram, pastor, está valendo a pena. Como assim? Estou aprendendo mais do que eu imaginava. Eu pensava que eu sabia alguma coisa, não sabia coisíssima nenhuma. Então, eu estou aprendendo muitas coisas e, sobretudo, o verdadeiro sentido de servir a Cristo. Estou dizendo isso não é por nós, por minha pessoa ou pela nossa faculdade, é por causa de Cristo. É Cristo que toca os corações. É Cristo, pelo seu Espírito, que convence a esses líderes a entenderem que todos nós precisamos continuar aprendendo, aprendendo, aprendendo. Me perguntaram esse final de semana, pastor, o senhor já sabe de tudo, não é verdade? Eu olhei para a cara do cidadão, irmão está falando com a pessoa errada. Eu ainda estou no caminho. Eu estou com fraldas ainda úmidas e mal cheirosas. Que é isso, pastor? Então o que é que sobra para mim? Estou todo emborralhado então, nas minhas fraldas espirituais. Aí é consigo. Mas eu ainda estou de fraldas úmidas, aprendendo e muito. E a cada dia, meus irmãos, eu aprendo cada coisa que você pode não ter nem ideia. Se você pudesse estar comigo uma semana, você ia dizer, pastor, como é que o senhor aguenta? Isso, isso e isso. É a escola de Deus. Né? Para cada um de nós deu uma escola, né? Uma escola de vida, que eu chamo escola de Deus. Para o irmão Robson, um exemplo, Deus deu uma escola para ele. Eu não sei nem como é o dia a dia dele, mas ele tem lá a escola dele, que são as lutas, os problemas, os desafios, as tribulações, os desafios no trabalho dele, os desafios na igreja. Ele tem a escola dele. O Kleber também tem a escola dele, né? Os problemas, os desafios no seu trabalho, na igreja, no meio da sua família. Todos nós temos um processo de escolaridade de vida que nos leva a acreditar e a concluir que nada ainda sabemos. Ó, se sabemos é isso aqui, querendo dizer que temos necessidade de continuar aprendendo. Para quê? Saber servir. Continuando, o momento e as circunstâncias definem tanto o líder como a liderança. Um líder chamado por Deus, ele se revela no momento da aprovação. Mas a boa notícia é que os princípios norteadores da liderança bem-sucedida não se alteram com o tempo. O que precisam é ser adequados às diferentes realidades. O conhecimento, escute isso, o conhecimento só produz fruto quando é colocado em prática. Ei, exemplo, de nada vale nenhum de vocês estarem cheinhos de conhecimento de um curso básico, de um curso médio,
e queira Deus, não é, que dê coragem aqui a alguns a prosseguirem para o bacharel. Mas isso não faz de você ou de mim pessoas plenamente completas e preparadas. Não, 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 não. Não adianta ter conhecimento quando ele não é colocado em prática. A teoria sozinha é vazia, é estéril. A prática sozinha também não vai muito longe. Mas quando unimos a teoria da liderança cristã bíblica à nossa prática, ei, meu Deus, os resultados podem ser surpreendentes. Se você é líder ou aspirante à liderança, ó, quero convidar vocês. Vamos caminhar junto? Vamos caminhar junto? Ih, pastor, já estamos caminhando aqui já há um bom tempo, né? E tá difícil. Vai ficar um pouquinho mais. Vai ficar um pouquinho mais. Aí você vai dizer, valeu a pena o apertozinho que nós estamos tendo, porque é isso que Deus quer. Que de alguma forma sejamos líderes. Não digo que vamos ter um cargo de importância onde todo mundo vai ver a gente se destacando, não, mas você pode ser líder aonde? Na sua própria casa. Um líder que agrada a Deus com a sua família. Um líder no seu trabalho, se destacando pelo seu testemunho. O importante não é ser aquela pessoa que dá ordens. O importante é ser aquela pessoa que dá exemplo, testemunho. Líderes nascem feitos ou se tornam líderes? É a perguntinha que fizemos lá no começo e aqui fazemos de novo. Número 1. Quem não possui aptidão está desqualificado para ser um líder? É uma pergunta. A outra segunda pergunta. A aptidão, ou seja, a capacidade para liderar é algo que está inserido no ser humano ou é algo que se adquire ao longo do tempo? Essas perguntas são tanto polêmicas, e se tratando de polêmica, sempre existirá diversas opiniões e controvérsias a respeito do assunto. Há quem defenda que os líderes já nascem feitos. Olha só. Outros são da opinião de que ninguém nasce líder. Líderes são feitos. Um terceiro ponto de vista opina que o equilíbrio nessa discussão parece ser a ideia de que certas pessoas nascem com maior aptidão para a liderança do que outras. Mas isso não quer dizer que somente essas pessoas possam ser bem-sucedidas como líderes. Pessoas, escute essa, com pouca aptidão natural para a liderança, podem se tornar bons líderes, mediante estudo e treinamento. Mas há também aquelas pessoas no qual não podemos negar que desde a sua infância demonstram um certo grau de liderança, que é o chamado líder nato. De qualquer modo, o líder precisa desenvolver e aperfeiçoar o seu dom para a liderança e, se desejar realizar o seu melhor para Deus. Compreenderam, irmãos? Tem que ter chamado e tem que ter preparação. Tendo chamado, ou seja, aptidão, e tendo a preparação, ó, vai longe. Tem homens e mulheres dentro da igreja que não avançam. E por que não avançam? Eu vou dizer a você por duas razões. Primeiro, seus pastores enxergam que você tem um potencial. Isso aqui é pesado que eu vou falar, mas é bíblico. É bíblico. Seu pastor conhece o seu potencial, mas ele se sente ameaçado pelo seu potencial. Como é que é? Como é que é? Mas ele é pastor da igreja. É. Mas ele vê em você um potencial que ele não tem. Então, para ele não ficar para trás, ele não investe em você. Que é isso, pastor? O senhor está me jogando uma indireta? Não. Estou apresentando fatos bíblicos. Fatos bíblicos. Quer um exemplo em tantos que eu poderia dar na Bíblia? Saul e Davi. O rei Saul e o jovenzinho Davi. Saul, com o passar do tempo, viu um potencial em Davi que Saul em si não tinha. E ele começou a fazer com Davi? Persegui-lo, persegui-lo, persegui-lo. O mais complicado dessa história, não é? Que Davi se tornou genro para casar com a filha do homem. E aí? Foi perseguir. Sogrinho. Muita gente fala mal, né? Que a sogra é a bruxa da história. Mas que sogrinho complicado teve Davi, não é? Aquele ali foi um bruxo. Sangue do cordeiro. Nunca
lutaria para ter um sogro como Saul, mas essa é outra história. Cada um faz as suas escolhas. Davi fez a escolha por Mical, mas teve sobre si um líder desordenado. Um líder que definitivamente, escute essa, não foi escolhido por Deus. Saul foi o líder imposto pelo desejo da multidão. Não foi imposto pelo desejo de Deus. Vamos lá. De qualquer modo, continuando, o líder precisa desenvolver e aperfeiçoar o seu dom para a liderança se deseja realizar o seu melhor para Deus. Vamos a alguns aspectos da liderança. Isso aqui é importante. A noção de que Deus sempre escolhe homens sábios para serem líderes é um grande mito. Não procede, não funciona. E eu vou explicar por quê. O significado do termo ancião nas Escrituras se derivou da maturidade normalmente associada com os anos de experiência. Ainda que um candidato para a ordenação tenha relativamente poucos anos, pelo menos deve possuir sabedoria, maturidade e humildade de ancião. O assunto da ordenação para a liderança é uma dádiva da graça de Deus. Ninguém merece totalmente. Porque se é por graça, não é pelo nosso mérito, não é por aquilo que fazemos. Oh, irmão Robson, você merece, porque você é um bom irmão, você é um bom ofertante, você é um bom... Gente, tem uma coisa que me deixa doido, me enlouquece, quando um pastor de púlpito começa a bajular aquele membro, dizendo que ele é bonzinho. Por quê? Porque ele é bom ofertante e bom dizimista, ou seja, dinheiro. Agora, entre nós, com todo respeito, por favor, se o irmão Robson estivesse falhando com as suas ofertas e dízimos, o Robson é complicado, é problemático, se afasta desse homem. Péssimo ofertante, péssimo de... Gente, pastor, conhece esse tipo de pessoa? Conheço a dúzias. Conheço a dúzias. Estou cada dia mais ficando mais longe e distante delas. Esses dias, minha esposa, você vai acabar sozinho. Eu não. Eu ainda tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ainda tenho homens e mulheres de Deus que amam de verdade a Jesus. Não se trata de julgar as pessoas, me entendam? Não se trata disso. Se trata que nós, quanto mais ficarmos próximos de Deus para agradar a Ele, mais distantes vamos ficar do povo e mais distantes seremos compreendidos, porque nós naturalmente, não é, vamos fazer uma diferença que está fazendo muita falta hoje no meio das igrejas. Vamos virar a página? Página 6. O apóstolo Paulo disse: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo deixa bem claro, eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, não. Mas eu trabalhei muito mais que vocês. Sabe por quê? Não porque eu tenho capacidade em mim, mas é porque a graça de Deus, me empurrou para fazer as coisas que tenho feito. Portanto, merecia Paulo ser um apóstolo? De forma nenhuma. Foi somente a graça de Deus que o chamou e o qualificou. Não há função no reino de Deus que podemos cumprir sem sua graça. Independente da função que assumimos, estamos sempre em um patamar igualitário, pois no reino podemos classificar apenas 2 tipos de funções gerais: o que reina e os que servem. Então o senhor está querendo dizer, pastor, que pastor e membro diante de Deus são a mesma pessoa? Igualzinho. Comem, dormem, bebem, tem dor de cabeça, tem insônia, tem dor de barriga, tem problemas e de montão. O que diferencia um pastor de um membro
são os níveis de responsabilidade. As responsabilidades que eu tenho, um exemplo, Kleber não as tem. Mas as responsabilidades que o Kleber tem, eu não as tenho. E vice-versa. Ou, de repente, eu posso até tê-las. E por ter as responsabilidades do Kleber, aí eu posso compreender o Kleber. Kleber, estou te entendendo. Tu está nesse perrengue, porque tu está no mesmo nível de responsabilidade. Mas, em via de regra, os pastores, os líderes, têm muito maior responsabilidade, mas sofrem mais, são perseguidos, são criticados, são incompreendidos e são cobrados. E com justiça, porque se não estão fazendo a coisa certa, eles têm mais que ser cobrados por Deus, né? E pelo povo. O fenômeno da autoridade espiritual. Olha só isso aqui. Definir a autoridade espiritual é como tentar precisar o significado de unção. Olha que coisa séria. Sarcasticamente falando, não sabemos exatamente o que é unção divina, mas é bem evidente quando está ausente. Talvez não saibamos exatamente o que é, mas é evidente o que não é. Exemplo, é muito normal hoje na igreja dizer lá, William de Souza tá no óleo, tá na unção, mas o irmão Robson está meio apagado na unção. Isso é um negócio estranho, né? Como se estivéssemos querendo rotular o William de Souza melhor do que o seu papai. Não se trata disso. Se trata níveis de intimidade. Quem busca mais, recebe mais. Quem busca menos, recebe menos. Compreenderam isso? Isso é bíblico, irmãos. Se você é muito usado por Deus para a sua glória, é porque você está buscando mais. E Deus vai atender a sua demanda, ou seja, vai atender a sua busca, porque você está sendo o quê? Sincero, fazendo de coração, não para aparecer ou para ser aplaudido, mas é para trazer o quê? O nome, a glória para ele, e tão somente. Agora, anote aí algo que eu não coloquei escrito diretamente na apostila, mas eu fiz uma inferência, uma implicação, uma ideia de bastidor. Mas o que eu vou falar agora vai deixar alguns de vocês chocados. Por quê? Não existe isto que eu vou falar na Bíblia, mas isso é ensinado demais e pregado demais nas igrejas. Com qual base? Eu não sei. Que, pastor? Fala aí, solta o mistério. Tá? Senta aí direitinho agora, tá? Para você não cair para trás. Cobertura espiritual. Já ouviram falar disso? Não, você tem que estar debaixo da minha cobertura espiritual, senão você não é abençoado. Para tudo. Que negócio é esse? Que heresia é essa? Que aberração é essa? Então eu tenho que estar debaixo da cobertura espiritual do apóstolo A, do apóstolo B, do pastor A, do pastor B. Primeiro, vamos lá. Qual é a base bíblica? Jesus ensinou isso? O apóstolo Paulo ensinou isso? Os apóstolos Pedro, Tiago, João, Judas ensinaram isso? Vamos por aí, gente. Semana retrasada eu tive um encontrão feio. Pensa feio, com 8 pastores aqui em Orlando. Eles já não gostavam de mim, agora estão me odiando. Me convidaram para um bendito de um café. Vai dar ruim esse café, vai dar ruim, porque vão me tocar com vara curta. E eu fico quieto. Eu sou aquela onça que eu fico quietinho até você não me machucar, me cutucando com a vara. Agora, quando você me cutuca e começa a sangrar, aí Deus me toma e eu fico brabo. Não brabo na minha ira humana, mas a ira de Deus se manifesta através de mim. E eu, para tudo, gente. Eu falei com esses pastores. Que negócio é esse? Vocês estão querendo ensinar o quê? Que cobertura espiritual é uma doutrina, é um ensino bíblico? Mas claro que sim, mas me mostra. Aí me mostraram uns 4 textos do Antigo Testamento, tudo fora de contexto. Eu falei, mamãe, me ajuda.
Como é que esses camaradas conseguem pegar 4 textos, fazer assim, ó, e jogar para a igreja como fosse um ensino bíblico absoluto? E eu fui taxativo, irmãos. Não existe isso de cobertura espiritual. Isso é heresia. Isso começou a ser ensinado pelo catolicismo romano a partir do século IV depois de Cristo. É só você estudar a trajetória da Igreja Católica Apostólica. Rapaz, ficaram bravos. Ganhei 8 inimigos. Que tem portas fechadas aqui na cidade de Orlando, de várias igrejas brasileiras. Mas eu não me preocupo, não, irmãos. Não me preocupo ser popular, não me preocupo que digo, é, bravo, bom trabalho. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado é de ter aprovação no céu. Se eu no céu estou aprovado, eu estou bem demais, irmãos. Se alguém aqui na terra me diz good job, glória a Deus. A glória é para ele. Mas eu não estou aqui procurando ser aceito, se tornar uma pessoa popular. Vamos avançar então agora? O negócio agora vai esquentar. Pastor, só Por favor, por é favor. que muitos dos livros se baseiam nesse versículo aqui de Hebreus 13:17, Efésios 4:11, onde fala do apostolado, do mestre, do pastores, e também Pedro 5:2, onde fala sobre o pastoreio do rebanho. Hum. Hebreus 13:17 diz: Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Mas Então tem um ele se baseou probleminha. nisso aí, entendeu? Ele se Mas baseou não, nisso mas tem aí. um probleminha, irmão João, presta atenção. Aí, Sim. aí temos um probleminha, presta atenção. O irmão mencionou o texto que mais fora de contexto tem sido usado. Mas se você pega o 7, aí o negócio pega. Se você pega o 17 sozinho, é um argumento até um tanto convincente, concorda comigo? Mas se você pega o 17 e o 7 juntos, aí o negócio pega. Olha lá o que diz o 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Até aí, nenhum problema. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eita! Para eu obedecer biblicamente o pastor, primeiro, eu tenho que olhar a maneira que ele está vivendo. Como assim? Ele está vivendo o que está pregando e ensinando? Ele é um bom marido, um bom pai de família, um bom sacerdote na sua casa? E, pastor, vai dar ruim, só vai perder a audiência. Eu estou preocupado em perder a audiência. Já me disse, pastor, só vai começar a perder aluno. Glória a Deus. Eu só quero aluno fiel à palavra, fiel a Jesus, não a fiel ao que eu supostamente creio e imagino. Porque eu estou aqui no compromisso de ensinar a palavra de Deus tal como ela é. E tal como ela é, vai doer, meu irmão. Se você chegou até o médio, você tem couro duro, couro forte, está aguentando. Então você é um bom candidato para o bacharel. Gente, eu estou perdendo aluno direto no básico, porque não aguentam ouvir certas palavras como a Bíblia coloca, entendeu? Que aprenderam de uma maneira muito leite 1%, e agora estão tomando leitinho grosso e estão ficando escandalizados. Eu não tenho vergonha de dizer isso para os irmãos, não, entende? Está gerando conflito na cabeça. E algum falando, pastor, eu não aprendi assim com os meus pastores. Bom, eu estou te ensinando pelo que está na Bíblia. Se seu pastor não está ensinando a Bíblia como ela é, então escolha, continua conosco ou segue o seu pastor. Aí ela toma a escolha, segue o pastor. Ok, glória a Deus. Fazer o quê? Entende? Isso quer dizer que é criança espiritual. Porque criança espiritual, ela é guiada por outros, ela não tem identidade própria, espiritualmente falando, para saber o que é certo, o que é errado, o que é bíblico, o que não é bíblico. Mas isso aí sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo. Vou repetir esse texto de Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai,
atentando para a sua maneira de viver. Então, para eu e você nos submetermos e obedecermos os pastores, faça essa seguinte pergunta: eu posso imitar a fé deste homem de Deus, que digo que é meu pastor? Posso atentar para a sua maneira de viver? Hum? Faça essa pergunta e espere a resposta. Se você não tiver a resposta, olho na missa e outro no padre. Outro na missa e outro no padre. E não se trata de julgar a pessoa, não. As atitudes dela em si já trazem o juízo, já trazem o julgamento. Alô, irmãos? Estão entendendo? A árvore é conhecida por quê? Pelo fruto dela, velho. Frutos. A mangueira produz o quê? Limões. A mangueira, alô? A mangueira, a planta de manga, a árvore de manga, Manga? produz limões? Sim ou não? Não. Manga. A macieira produz pêssegos? Maçã. Maçãs. A boboreira produz melancias? Não, irmão. Então, como é que hoje a gente quer ver cristãos parecendo-se com Cristo, mas eles estão produzindo o quê? Outro tipo de fruto. Ah, ele é parecido com o pastor fulano. Já começa complicado aí. Que possamos ter o pastor como referência e tê-lo como respeito. Agora, ser parecido tem que ser parecido com Jesus Cristo. E pastor, então tá complicado. Quais são os líderes hoje que vamos encontrar na igreja que estão sendo parecidos com Cristo? Calma. Tô pegando leve ainda. Essa é a primeira aula. Vou pegar muito pesado dentro das escrituras, nada pessoal, por gentileza. Vamos lá, vamos lá. São 9h50, temos aí 20 minutinhos para a gente entender isso aqui, que isso aqui é sério. Temos na vida de Daniel um grande exemplo. Ele era irrepreensível. Sabe o que significa a palavra irrepreensível? Vamos lá, se alguém aqui vai ganhar mais 50 pontos. Irrepreensível. Daquele que não mostra, não mostra para a sociedade ou para os irmãos da igreja nada que possa reclamar dele. Isto. O significado literal é não encontrar nenhuma mancha. Nada, zero. Esse é o significado da palavra irrepreensível. Vem do latim irrepretentum. Sem qualquer mancha. E hoje está difícil encontrarmos líderes irrepreensíveis. Podem não ter uma mancha moral, mas são homens ambiciosos. Podem não ser homens ambiciosos, mas são homens negligentes, relaxados, deixa a coisa solta para que aconteçam ao seu bel prazer. Não se trata do líder perfeito, não existe o líder perfeito, mas se trata do líder equilibrado, e está guiado dentro dos moldes da palavra de Deus. Sendo assim, seus inimigos, no caso de Daniel, tentaram achar algo para acusá-lo na lei de Deus. Nada encontraram. Por fim, tiveram que fazer algo para que ele viesse a cair, mas sua vida espiritual era tão elevada que, mesmo diante do decreto do rei, ele não sucumbiu, ele não cedeu. Sua firmeza espiritual foi o seu segredo. Anote aí. Um segredo da nossa vida espiritual chama-se firmeza. Firmeza. Porque essa firmeza nos dá o quê? Identidade. O Kleber é o que é por causa da firmeza espiritual dele. O William de Souza, o William de Carvalho, nós, cada um de nós, somos o que somos pela nossa firmeza espiritual, para mais ou para menos. Se eu sou um frouxo, espiritualmente falando, é porque a minha firmeza espiritual, é frouxa. Se eu sou firme diante dos desafios, dos embates e das seduções
que este mundo, até mesmo a nível de igreja, nos oferecem? Algum tempo atrás, um pastor, não vou entrar em detalhes, ele é muito conhecido no meio brasileiro, em todos os Estados Unidos, começou a ser muito usado por Deus, mas muito, 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 muito. A agenda dele era cheia, ele pregava em domingo em 3 igrejas, de manhã, de tarde e de noite, impressionante. O camarada estava mais popular que uma nota de $1, né? Que é a nota que mais aparece no bolso dos crentes, né? A nota mais visitada. O homem estava com a agenda lotada. Vocês acreditam que ele chegou para mim? Pastor, vamos fazer uma sociedade? Em que sentido? Pastor, estou ganhando muito dinheiro pregando o evangelho. Como assim? Eu estou cobrando cada fim de semana $1.000. E as igrejas estão me dando. Como é que é? Estão me dando e tal. Vamos fazer uma sociedade? Vou colocar o senhor junto comigo, vamos fazer uma parceria, uma dupla, tá? Quando não sou eu, o senhor, quando sou eu, e aí vai. Como assim? Perfeito, William, perfeito. Como assim? Não entendendo. Eu não estou entendendo. Pastor, eu cheguei à conclusão que é a galinha de ovos de ouro. Ser pregador. Eu acho que o irmão está me confundindo. Eu vivo por fé, vivo para Deus e para a obra de Deus, mas eu não tenho essa mentalidade mercenária e mercantilista. Um dia, pastor, ele terminou uma conversa comigo. O senhor vai se arrepender e ainda vai me agradecer pedindo, por favor, que eu reconsidere a proposta que eu lhe fiz. Já passaram uns 4 anos. E, infelizmente, irmãos, falo isso com tristeza, ele hoje está com portas mais do que fechadas. Porque ele, infelizmente, pensava que era infalível e que continuaria sendo popular por todos. Mas, irmãos, tudo é muito passageiro. Só quem não passa é a palavra de Deus e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas a vaidade humana, ela já tem dia e hora para ser derrubada. E é o que esse pregador tinha, era muita vaidade, pelo fato que Deus o usava e Deus o abençoava. Ele então se aproveitou da fé das pessoas e começou a cobrar as suas visitas, as suas pregações. E ele sempre alegando aquele texto bíblico: digno é trabalhador do seu salário. Mas ele esqueceu que no contexto deste texto implica que quem vive de Deus e para Deus tem que confiar e se entregar a Ele, porque Ele é que vai fixar o nosso salário, Ele que vai cuidar em nos sustentar, Ele que vai nos suprir. Não é você que vai colocar lá o preço, 1.500, 2.000, 2.100. Você está querendo fazer o trabalho que compete a Deus e não deixar que Deus faça o trabalho dele. Amém, irmãos? Para mim, eu vou falar com você a verdade, pastor. Ele pôs o limite, né? Talvez se Deus fosse dar para ele, nem limite ia pôr. Imagina? O cara ia ficar ricaço aí, nem limite Deus ia pôr para ele. Não, você tá fazendo a minha obra, então eu quero dar isso para você, entendeu? Eu creio que assim funciona a ótica de Deus, que Deus não olha o que eu tô fazendo aqui, não olha o que eu não olha agora, eu olho depois, que eu vou Yeah. precisar mais na frente. Talvez ele pôs os $1.000 dele, né? Ele pôs lá o pouquinho $1.000, porque $1.000 valendo hoje, na verdade, hoje não é nada Nada, para uma nada. pessoa. O irmão queima Ah, numa semana assim, ó, com a maior facilidade, não, mil semana não, dólares. num dia. Você vai no mercado aí hoje aí, $1.000 fica lá com É três porque o bolsinhos. irmão tem uma tropa grande, né? Não dá, entendeu? A sua Então, tipo tropa é assim, grande, né? Eu conheço a a- tropa. aque- aquele que fala assim, eu vou viver pela fé e vou viver por fé, e vou viver para fazer a obra de Deus 100%, ele tem que confiar em Deus totalmente, Totalmente. E é um negócio totalmente. complicado, irmão. Olha, eu repito, é lindo viver da obra e depender de Deus. Mas no plano humano, é um negócio complicadíssimo. Se você não tem aquela convicção aqui dentro de Deus, você se dá mal, se arrebenta. Essa é a verdade. Agora, se o camarada tem aquela convicção da parte de Deus, por maiores apertos que ele passe, confia que Deus, lá no aperto, manda provisão e super necessidade e o nome dele é glorificado. Porque isso chama-se dependência. E não me diga que depender de Deus
É um negócio fácil e simples? É mentira. Outra coisa que a maioria dos líderes de hoje não entendem o que é dependência total de Deus. O apóstolo Paulo, vamos lá em Filipenses capítulo 4, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas esse texto, eu amo esse texto, porque é um homem que teve uma linda experiência em todos os sentidos com o nosso Deus. Filipenses capítulo 4. Acho lindo, considero lindo demais essa abordagem feita pelo apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4:10 diz o seguinte: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Agora, que lindo esse versículo 17. Meu Deus, me toca profundamente. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto ter a fartura como ter fome, tanto ter a abundância como a padecer necessidade. Quantos líderes hoje podem falar como Paulo falou? É ruim, irmãos, com todo respeito. Não estou aqui me colocando melhor do que ninguém, não. Eu tenho que aprender muito ainda com Paulo. Lá no 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma das qualidades que o líder precisa ter. Sensibilidade ao mundo físico, ao mundo espiritual. Ou seja, o líder tem que ter também a sensibilidade que ele vai entender o sofrimento do seu liderado nessa hora aqui, que está machucando muita gente. E alguns dizem, o que eu posso fazer por ele? Alguma coisa. Não digo enchê-lo de dinheiro ou coisa parecida, mas algo se pode fazer. Algo dentro das limitações que cada um de nós temos, não é verdade? Não a igreja primitiva, diz a Escritura, lá em Atos capítulo 2, capítulo 4, não havia nenhum necessitado. Sabe o que é isso, gente? Uma coisa é pobre e outra coisa é necessitado. As pessoas confundem pobreza com necessidade. Isso quer dizer que na igreja primitiva tinha pobre, mas não tinha necessitado. E hoje? Temos necessitados e pobres. E por que temos necessitados? É porque a igreja, nos seus líderes, perdeu esta visão de suficiência e de abundância. Esta visão que Paulo viveu. Ele viveu os dois extremos da régua, se eu posso assim dizer, os dois extremos da reta. Enquanto um líder não vive os dois extremos da reta, ele não vai saber valorizar nem a dor do seu próximo e nem a prosperidade do seu irmão. Essa é a verdade. Jesus foi outro exemplo. Teve tudo como Deus, desceu à terra, se fez como um mendigo, por amor a nós, né? E dependia de ofertas alheias para comer. Não tinha casa e nem travesseiro para dormir. E vemos Jesus se queixando de alguma coisa? O próprio Jesus disse, as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Meus irmãos, temos muito que aprender ainda com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o servo de Deus, o apóstolo Paulo. São 22h02, 10h02 da noite. Você está ligado com a Academia Bíblica Pereira, essa matéria que vai incomodar, já está incomodando. Liderança cristã. Ei, se tem alguém aqui louquinho para ser líder, pensa 3 vezes. Não pensa 3 vezes, pensa 12 vezes. Multiplica por 4. Eu quero ser evangelista. Pastor, eu tenho uma pergunta rápida aqui. Solta o William Carvalho. Eu estava estranhando o silêncio do William Carvalho. Eu estava aí, será? Eu tô concentrado. Será que ele está com alguma situação de enfermidade hoje? Está muito quietinho. De forma alguma.
Solta, solta. De que forma que o senhor vê o dízimo? O senhor vê como obrigatório? O senhor vê como necessário? O senhor vê... É Tava uma questão de esperando essa opinião, pergunta. pessoal. Eu sei que cada um tem uma Eu tava opinião sobre isso esperando essa aí. pergunta, William. Não William, está no tema William, liderança William, cristã, William, mas já que o quando, senhor ó, quando mencionou eu aí o vou. dinheiro, agora mate a curiosidade, por favor. Ó, William, o dia que eu voltar a estar contigo pessoalmente, vou pedir permissão à sua esposa, vou dar 2 beijocas no teu rosto. Fique à vontade. Depois dessa aí, vale dois ósculos santos. E eu sou dado a ósculos santos, gente. Tem gente que se escandaliza. Que é isso, pastor? Tá beijando meu rosto? Ah, é bíblico, meu amigo. Não, não se assuste, não. Se um dia chegar lá em Uster e eu beijar o Kleber, opa, mesmo com essa abençoada barba, eu vou lá direitinho, sem machucar. É ósculo santo. Mas vamos lá. Vou resumir o assunto porque é muito extenso. Vou fazer isso em 3 minutos. A Bíblia fala de cinco tipos de dízimos. Escuta essa. 5. Aí você vai me perguntar: hoje em dia, cumprimos alguns desses 5? Não. Hã? Não. Não se assuste. Nem o Levítico? Nem o Levítico. Ok. Nós não cumprimos nenhum dos 5. Isso é impressionante. E os pastores batem na tecla de um dos 5, mas nenhum dos 5 nós cumprimos. Começa por aí o assunto. Segundo, no Antigo Testamento, dízimo fazia parte dos mecanismos da lei mosaica. Confere? A lei de Moisés era claro, específico, taxativo. Se era parte da lei, escute, tudo que da lei não era cumprido trazia como consequência o quê? Uma penalidade, uma sanção. Confere? Então, tudo que não era cumprido dentro dos parâmetros da lei tinha uma pena capital, uma penalidade, uma sanção, tinha uma consequência. Ok. Vamos trazer para a graça. Na graça de Deus, o dízimo é ou não obrigatório? Não. Mas tem um problema. E esse problema é bem gordo. Como assim, bem gordo? Gordíssimo. Na graça, o peso do dízimo é muito maior do que na lei. Porque na lei era lei, obrigação. Não cumpriu, ganhou na cabeça. Mas na graça, você não cumpriu, você não ganhou na cabeça. Mas algo pior acontece. Você deixa escrito com todas as letras no mundo espiritual o seguinte: não dizimo porque eu não obedeço e não amo a Deus. Se eu não obedeço e não amo a Deus, eu não sou a Ele grato. Oh, então o peso da graça é muito maior do que o peso da lei, porque o peso da graça implica obediência e amor. Esses 2 elementos juntos têm como resultado gratidão. Se dizimamos hoje é por gratidão. Nos dá vida, nos dá saúde, nos dá o trabalho, nos dá a capacidade de respirar sem um tanque de oxigênio acoplado no nosso rosto. Ele só pede 10%. E aí, nem os 10% alguns estão dando. E por que não estão dando? Primeiro, por falta de fé. E tudo que é feito por fé não agrada a Deus. Quando não há fé na relação cristão-Deus, não há obediência, não há amor, não há gratidão. E é erradíssimo hoje os pastores estarem cobrando dízimos aos membros que falham. Eu conheço pastores aqui na América, não vou dizer aonde, tá? Mas tá aí, que fazem mural de aviso. Tá aqui os irmãos que não dizimaram essa semana, tipo SPC dos dizimistas, e tem pastor que Já vai no vi na minha igreja telefone fazendo o oposto. O cara passa a lista de quem dizima para indiretamente ele falar, olha, eu não estou falando quem não está dizimando, mas se você não tem está na casos lista. assim, e tem Que é outros casos, William, outro piores. absurdo. Tem casos de um pastor que vai na casa do cristão cobrar o dízimo, como fosse Já um ouvi cobrador falar. de impostos. Eu conheço 4, só aqui na América, 4, que falhou na semana, vai na sua bate direitinho, 9 horas da manhã. E aí? Por que você não trouxe o seu dízimo?
esse domingo? Fala aí. Então, William, resumindo, esse é um assunto que eu precisaria ter 2 aulas para falar. 2 aulas, mas tranquilo. Vamos ter uma matéria lá na frente que nós vamos falar isso em riqueza de detalhes. E para terminar, só essa compreensão. No Antigo Testamento, o dízimo nunca foi dinheiro. Nunca. Era sempre mercadoria. Sim. Mas no dia de hoje, devido às necessidades modernas, é correto que seja contextualizado para o uso do dinheiro. Mas eu bato na tecla. Nenhum dos 5 tipos de dízimos ensinados no Antigo Testamento são hoje praticados. O que hoje é praticado está fora dos 5. Aí eu precisaria de tempo, né? E eu vou ter esse tempo numa matéria mais à frente. A gente vai dedicar 2 aulas só para falar sobre isso. Ok? Muito bem. Vamos Obrigado aí lá. pela resposta. Temos 2 minutos para terminar. 2 minutinhos. As qualidades espirituais, só para terminar aqui, ó, devem ser absolutas na vida do líder. Se ele assim proceder, as pessoas irão querer imitar o seu exemplo. Que alegria dá em nosso coração quando alguém dizer: eu quero me parecer com você, irmão Kleber. Eu quero me parecer com você, irmão João Paulo. Eu quero me parecer com você, irmão Orsino. Quero me parecer com você. Por quê? Porque você é parecido com Cristo, o exemplo. Tá difícil encontrar pessoas que conquistem os nossos corações pelo exemplo cristão. É o que nós vamos falar na próxima aula sobre as qualidades morais, as qualidades pessoais que um líder, à luz da Bíblia, precisa ter. E vamos iniciar falando sobre a necessidade da liderança. Porque sem um líder a visão se perde, sem um líder as decisões são adiadas, sem um líder as pautas se multiplicam, os conflitos aumentam, o moral é baixo, a produção diminui. Tem que ter líder. Vou repetir, não é chefe, é líder. Homens que vivem para servir e servir na base do exemplo. Amém? Deus falou alguma coisa com alguém aqui? Se não falou, irmão João Paulo vai fazer um apelo para conversão. Mas eu acredito que falou. A mim me deixou estremecido no dia de hoje. Uma pena que hoje, infelizmente, alguns alunos, né, não puderam vir, nem nos avisaram, né, talvez por situações bem adversas, mas estamos em oração pela vida de cada um deles, para que o Senhor possa ajudá-los, sustentá-los, dar-lhes a vitória que precisam. Obrigado, William de Souza. Olha, escureceu rapidinho, né? Começou numa luz bonita, ele mudou o panorama. Mas obrigado, William de Souza, pela tua participação. Irmão Robson já tinha me comentado alguma coisa que ele, em um dado momento, ele precisaria fechar o vídeo. Obrigado pelo seu esforço, irmão Robson, orando pela sua vida. A vitória é sua no poderoso nome de Jesus. Kleber, obrigado. Agarradinho, Kleber. Estamos agarrados desde o começo, Kleber. Kleber é veterano com a gente, né? Desse grupão aqui. Kleber vem lá de trás, né? Me lembro quando o Kleber começou conosco, daí eu fico emocionado falar isso, né? Tá perseverando. Isso, Kleber é um exemplo de perseverança, né? Quando eu crescer, Kleber, ainda vou me parecer 1% contigo. Só 1%, só 1%. Eu não vou ter tempo de 99% para aprender contigo, né? Porque minha vida deve estar já contada na presença de Deus. Irmão Orsino, obrigado mais uma vez pelo esforço. Eu sei que o Orsino faz um esforço hercúleo para estar aqui. Irmão William, Deus Amém. abençoe que possa conseguir uma câmera abençoada para a gente voltar a ver o seu abençoado rosto, porque fica triste, chato só ver a sua fotografia que não tem vida, né? Assim em si, não tem movimento, não tem sorriso, mas eu entendo as dificuldades. E, irmão João Paulo, obrigado mais uma vez também pelo seu esforço. Conto com vocês na próxima aula, conto com a pontualidade, mas já estão sabedores, né? Passou 10 minutos, se não me der uma justificativa, infelizmente, menos 10 pontinhos, se você chegar depois das 8h50. Vamos batalhar para a coisa caminhar bonito, com disciplina, na presença do Senhor nosso Deus. Irmão João Paulo, por gentileza, abrindo o seu áudio
e nos levando a Deus em oração. Deus abençoe esta querida turma do Médio em Teologia. Nos encontraremos na próxima segunda-feira, dia 20 de julho, tá? Quem vai ganhar não importa, se vai ser a Inglaterra, se vai ser a França, se vai ser a Argentina, se vai ser a Espanha, venha para a próxima aula, meu Deus. Ah, pastor, eu estou numa ressaca, porque a Argentina não ganhou, né? Eu tenho aluno que é louco pela Argentina. E se a Argentina perder, eu não vou. Não. Que isso? Parece esses crentes, né, que estão mudando hora de culto e quando o Brasil jogou. Graças a Deus, entre nós aqui, que o Brasil perdeu. Porque muita gente estava atrasando o horário de culto por causa de jogo do Brasil, mas que Deus tenha misericórdia e nos ajude a olhar para quem? Para Cristo. É bonito gostar de um esporte, mas não fazer do esporte uma religião, de um fanatismo. Aí é perigoso, né? Vamos olhar para Cristo, que Cristo é razão da nossa caminhada nesta terra. Irmão João Paulo, orando Amém. e agradecendo pela aula de hoje. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, te honrar, ti, Senhor, te damos a honra e a glória, o poder e a adoração a ti, Senhor. Queremos, ó Pai, agradecer, ó Pai, neste dia maravilhoso, nessa hora maravilhosa, Aleluia. Senhor, que tivemos, ó Pai, começando mais uma classe, Senhor. Vai ser outra classe, Senhor, e pedimos ao Senhor, Pai, Aleluia. que o teu Espírito Santo seja conosco, Senhor, ensinando-nos, Senhor, porque Ele é mestre dos mestres, Senhor, é Ele que nos ensina, Ele que é o interpretador da tua palavra, Senhor, Ele que nos mostra o que está escrito na tua palavra, Senhor, assim como Jesus disse Glória a que Ele Deus. nos mostraria tudo o que estava escrito, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, a sabedoria, Senhor, de entender as tuas palavras, de entender os teus mandamentos, Senhor, sobre a tua Aleluia. lei, Pai. Em nome de Jesus, toma o nosso pastor Prestes em tuas mãos, ó Pai, toda a sua família, Pai amado, e cada aluno que está aqui, Senhor, os alunos que hoje não puderam participar, toma eles em tuas mãos, ó Pai. Glória a Nós Deus. oramos e agradecemos ao Senhor, te dando honra e glória, poder e adoração a ti, Senhor, porque o Senhor merece, o Senhor é Rei dos reis e Senhor de senhores. Pai amado, toma cada um de nós em tuas mãos, ó Pai, em nossas mentes, leva cativo, Senhor, para que nós possamos aprender, Pai amado, da tua palavra, da tua presença, todos os dias na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a honra, glória o poder e a o glória. poder. Ó, Amém. beijão Amém. no coração de vocês. Ótima Amém. segunda-feira, abençoada semana. Estamos aqui juntinhos. Segunda que vem, 20 de julho, se Deus assim nos permitir. Bom, Amém. Deus lhe Amém. abençoe. Tranquilos, tranquilos essa semana. É só a bênção e a vitória de Deus nas nossas vidas. A paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Glória a Deus.